Glória a Deus. Irmãos, hoje nós vamos compartilhar uma palavra a respeito de um nome, o nome mais lindo, o nome mais belo, o nome mais precioso. Nós vamos falar do nosso Jesus. E o tema de hoje tem como objetivo a gente ir se aprofundando em algumas etapas da vida de Jesus. No domingo passado nós comparamos a história de José, do Egito, com a história de Jesus, as conexões proféticas apontando para Cristo. E hoje nós vamos, como igreja, nesse tema de conhecer Jesus. Amém? Então, você pode acompanhar pelo telão aí, pode passar o slide. Primeiro nós vamos falar sobre a sua humanidade. A sua humanidade. Esse texto aí, ele vai mencionar o seguinte lá em Mateus, o capítulo 1, o versículo 1. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Lá em Gálatas 4, versículo 4, diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. A Bíblia também faz outras referências, além desse que nós colocamos aí no slide. E eu quero falar com vocês lá em Filipenses 2,8. Nem preciso do pessoal da projeção abrir, isso aqui eu vou ler como versículos adicionais aqui, só para trazer essa base a respeito da humanidade de Jesus, que diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o ponto aqui? Estamos falando da humanidade de Jesus, e a Bíblia diz o quê? Achando-se na forma de homem. Também a Bíblia diz, lá em Isaías 4, Isaías 7,14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías 9,6 diz assim: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Também, a respeito ainda da humanidade de Jesus, lá em Lucas 1,31 diz o seguinte: engravidarás e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Outro texto diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2,7, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E o último texto, para a gente trazer essa base sobre a humanidade de Jesus, está em 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Olha só que forte. Aquele que se manifestou em carne, está falando de Jesus, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Glória a Deus. Isso tudo está falando a respeito dessa humanidade, com provas bíblicas. E agora, a respeito dessa humanidade, irmãos, todo ser humano sente tristeza, sim ou não? Todo ser humano tem um crescimento natural. Os centímetros você vai crescendo 1 ano, 2, 3, 10, e aí você vai crescendo. Você sente fome também. A propósito, hoje após o culto vai ter cachorro quente aí na cantina. Você sente sono, irmãos. Eu não sei se o seu horário de dormir é lá para umas 10 horas, ou 11 horas, ou meia-noite. Ou seja, o seu corpo físico sente reações, o seu corpo físico também sente cansaço, sim ou não? Da mesma forma, como a gente está falando da humanidade de Jesus, a Bíblia também vai citar momentos onde Jesus sentiu tristeza, vai falar do crescimento natural dele, quando ele teve fome, sono, vai falar a respeito do corpo físico de Jesus e do cansaço. Eu quero até ler com vocês, esse daqui, eu coloquei os pontos ali, mas eu quero ir exatamente nos textos aqui, para a gente confirmar esse detalhe. A Bíblia vai falar, a respeito daquilo que eu e você, como seres humanos, a gente sente. Jesus também sentiu, assumindo a forma de homem. A Bíblia vai falar que Jesus sentiu tristeza, é um dos pontos que está ali. E a Bíblia vai dizer lá em Mateus 26, o versículo 36 ao 39, assim, Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse:
sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Isso aqui é Jesus que está falando com os discípulos. Então Jesus foi, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Então a Bíblia está dizendo o quê? Que Jesus, aqui nesse momento, como homem, sentindo a mesma coisa que eu e você sente, a Bíblia diz o quê? Que o Senhor começou a sentir grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e orou. Aquela oração que todo mundo conhece, né? Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então aqui esse texto está falando exatamente as experiências que Jesus também teve como homem, que foi a tristeza. Também vai falar do crescimento natural de Jesus, assim como eu e você, um dia fomos crianças, adolescentes, jovens, e crescemos. A Bíblia vai dizer lá em Lucas 2, versículo 40, o menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Aqui a Bíblia está fazendo menção do crescimento natural de Jesus. Jesus também teve fome. Talvez você está pensando assim, Jesus não sentiu fome não. A Bíblia vai falar um momento onde Jesus teve fome, irmãos. Lá em Lucas 4, versículo 1 e 2 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. E nesse tempo todo ele não comeu nada. E depois ele sentiu fome. Sentiu fome. Não tem quando você sente aquela barriga roncando? Teve um momento aqui que depois desse período, também, irmão, se não sentir fome depois de 40 dias, né? É forte, né? Está dizendo o quê? Algo que Jesus, como homem, sentiu, que eu e você também sentimos. Fome. Tem alguém com fome aí? Tem alguém com fome da palavra de Deus aí? Irmãos, quem aqui, se você aproveitar o seu domingo, que você tem aquele dia de folga, se você não estiver trabalhando, se você não estiver de escala, você aproveita o domingo para você descansar até mais tarde. E você dorme até mais tarde, depois do almoço, se você quiser, você ainda tira aquele cochilo extra após o almoço. Você quer descansar, né? Você quer tirar o seu sono da beleza. E a Bíblia vai dizer, certamente, né? Jesus como homem, ele também tinha sono. Lá em Lucas, o capítulo 8, versículo 22 ao 24. Diz assim, certo dia, Jesus subiu num barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. E então eles partiram. Enquanto estavam atravessando o lago, Jesus estava no barco e Jesus estava com muito sono. E a Bíblia diz o quê? Que Jesus dormiu. Jesus dormiu no barco. E aí é aquela passagem que fala o quê? E um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água no meio, que todos estavam em perigo, né? De modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus, e a Bíblia faz questão de dizer o quê? Que os discípulos sacudiram e acordaram Jesus, porque Jesus estava com muito sono, estava dormindo no barco, no meio deste vento muito forte. A Bíblia diz que os discípulos sacudiram Jesus para acordá-lo. Então acordaram dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. E Jesus se levantou do sono. Jesus se levantou e deu a ordem ao vento e à tempestade, e eles pararam e tudo ficou calmo. A Bíblia vai falar também a respeito do corpo físico de Jesus, em uma passagem onde Jesus aparece, após a ressurreição, aparece para os seus discípulos, e ali quando Jesus aparece, alguns pensam que é um fantasma, e Jesus fala o quê? Olha só, o fantasma você não consegue enxergar desse jeito, está aqui, o meu corpo está aqui, toca no meu corpo, para vocês terem certeza que sou eu, ou seja, apontando para o corpo físico. Lucas 24, do 36 ao 40, vai falar o seguinte: enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz seja com vocês. E eles ficaram assustados e com muito medo e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas o Senhor Jesus disse: por que vocês estão tão assustados? Porque há tanta dúvida na cabeça de vocês.
Olha só o que diz o versículo 39 aqui, para falar a respeito do corpo físico de Jesus. Jesus disse assim: olhe para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo, sou eu que estou aqui na frente de vocês. Toquem em mim e vocês vão crer. E Jesus é até engraçado aqui agora, ele fala o seguinte: um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu tenho. E Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Outro ponto ali que Jesus sentiu, que eu e você também sentimos. Imagine depois de uma semana corrida, de uma semana atarefada, com muitas demandas, e aí você sente naturalmente aquele cansaço, porque aí você somos seres humanos. E a Bíblia vai dizer a respeito de um cansaço que Jesus também sentiu. João 4, versículos 5 e 6 diz assim: ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Então está falando que depois de uma rotina, depois de tanto andar, cansado da viagem, o que aconteceu? Ele sentou-se perto do poço. Então isso aqui, irmãos, é só para comprovar o que? A gente está conhecendo mais a respeito de Jesus hoje. Então o que você sente, irmão, Jesus também sentiu. Vamos aí dar continuidade ao nosso slide. Pode passar para o próximo. A Bíblia vai falar sobre a sua divindade, né? Pastor, o que é divindade? Quando nós afirmamos que Jesus é divino, o que exatamente a gente está querendo dizer com isso? Significa que Jesus é Deus, e como Deus, ele tem os mesmos atributos do Pai. Jesus, ele existe eternamente. A Bíblia já fala, e o próprio Jesus, ele menciona a respeito da sua pré-existência, que ele já existia antes do mundo ser criado. Então, Jesus, ele existe eternamente, ele não foi criado. Jesus é criador e sustentador da criação, não é uma criatura, e ele merece a adoração das suas criaturas. Nós estamos aqui para adorá-lo com toda a nossa força, e as Escrituras demonstram a divindade de Jesus de várias maneiras. Pode passar. Tem aí alguns exemplos bíblicos a respeito da divindade de Jesus, e eu vou ler com vocês. Diz assim lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. João 12,45, Jesus disse o quê? Quem me vê, vê aquele que me enviou. Em João 14, o versículo 7, diz assim: agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm o visto. Então, a partir do momento que as pessoas estavam olhando ali para Jesus, para Cristo, automaticamente está dizendo o quê? Eu e Pai somos um. Quem me vê, também vê aquele que me enviou. Então, desde agora vocês o conhecem e têm visto. A Bíblia também diz o seguinte, a respeito da divindade. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E respondeu Jesus: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. E como dizes, mostra-nos o Pai. A Bíblia também vai fazer menção lá no livro de João 14:10. Isso aqui é um ponto a mais do que aquilo que está ali no slide. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são por mim mesmo, antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Aleluia. Então, irmãos, agora a Bíblia também vai falar a respeito do testemunho dos apóstolos. O que que os apóstolos falaram a respeito de Jesus? Pode passar o slide. O testemunho dos apóstolos, lá em Mateus 16 diz assim: Simão Pedro respondeu, aqui ele está testemunhando aqui, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa semana aconteceu 2 dias seguidos. Na hora que eu estava indo para a escola, levar as crianças, e aí quando eu entro no carro e estou saindo de casa, ali
Dei a partida no carro, passei a primeira marcha para mim sair. E aí, irmãos, eu não tinha visto nada assim. Aí quando eu comecei a dirigir o carro, aí já vem uma pombinha duas. Passa perto do carro. Aí eu já começo a conectar tudo, né? Irmãos, no outro dia, no mesmo horário, na hora que eu estava saindo de casa, veio lá, a pombinha passando. E às vezes eu estou no meio da rua, irmãos, e vai passando, vai passando. Eu me lembro, irmãos, até baseado aqui no testemunho, né, de Pedro, que disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu contei essa experiência, isso aqui não está nem no esboço, o Senhor está me fazendo lembrar aqui agora. Eu me lembro que certa vez eu estava, no meu tempo de oração, eu estava orando por todos os líderes. Nessa oração eu estava especialmente orando pelos líderes da igreja. E quando eu estava orando pelos líderes da igreja, em oração, o Senhor me dava uma visão. Enquanto eu orava, eu via. E eu via o Senhor indo na casa de cada um deles e visitando de uma forma especial. À medida que eu declarava o nome dos líderes, eu via literalmente o Senhor indo e entrando na casa de cada um deles. E quando, nas minhas memórias, eu orei por todos os líderes da igreja, eu descansei. E quando eu falei bem assim, Senhor, vou entregar essa oração pela liderança da igreja. E aí, de repente, irmãos, quando eu estou orando, a minha visão ainda continua aberta e eu vejo, para quem conhece lá o bairro da minha casa, para você ter acesso à minha casa, antes da minha casa tem uma curva, assim, né, para você pegar a reta que dá lá para a rua da minha casa. Irmãos, quando eu estava pensando em encerrar a oração, eu via, literalmente, a visão não tinha se encerrado, eu não tinha ficado a tela preta e depois voltado de novo, não. A visão continuou e de repente eu não sabia mais orar, mas eu só conseguia ver o que o Senhor estava querendo me mostrar. Depois que eu orei pela liderança da igreja, eu vi aquele mesmo ser celestial que visitou cada líder da igreja. Eu via literalmente, irmãos, ele dobrando a esquina da minha casa ali, a rua, fazendo a curva lá, que dá para a rua da minha casa. E quando eu comecei a orar, irmão, eu estava dentro da sala, estava lá na sala com as portas fechadas, e quando eu vi, era como se não tivesse parede na minha casa. Eu já estava olhando diretamente para a rua, mas tinha as paredes da minha casa, não estava vendo parede. Eu estava vendo o Senhor Jesus fazendo a curva, e ele começou a se aproximar. Literalmente no meio da rua, irmãos, ele andando. Eu já comecei a ficar... o coração bater mais forte, bater mais forte, ele ia se achegando 40 metros da minha casa, e eu começava a olhar, a enxergar aquela luz reluzente, eu começava a enxergar aquela luz se aproximando, aquele ser se aproximando, e eu comecei a cada momento, meu coração batia mais forte, eu ficava mais naquela expectativa, naquela alegria. Em outras palavras, o mesmo Jesus que visitou os meus irmãos, os companheiros de ministério, é o mesmo Jesus que está dobrando a esquina ali da minha casa e está se aproximando, irmãos. Eu estava sozinho em casa, era numa tarde, e de repente, 20 metros, 10 metros, mais uma casa para chegar na minha, irmãos. De repente, ele chega de frente para minha casa assim, a calçada aqui, o portão, o muro, ele chega de frente, e eu estou dentro da minha sala, irmãos, de porta fechada, com parede e tudo, e eu via claramente o Senhor no portão do lado de fora, como alguém que está na rua para chamar. E o Senhor está ali. Eu falei bem assim, será que você vai entrar, Jesus? Será que você já veio até aqui, né? Irmãos, olhando aquela expectativa, eu comecei, meu coração batendo forte, e de repente, irmãos, aquele Jesus poderoso, ele vai, sem pedir licença, sem abrir o portão, ele vai, e eu vejo, irmão, literalmente, ele passando pelo portão da minha casa, e ele entra no quintal, irmão, meu coração já estava assim, meu Deus, está pisando no quintal da minha casa. Ele começou, irmãos, a entrar. Imagine que eu estava ali onde é o aquário da bateria, e Jesus entrou no quintal. Jesus entrou no quintal e eu ali do outro lado, irmãos. Aí teve uma hora, quanto mais ele ia se aproximando, eu estava em pé, de repente eu comecei a me ajoelhar. Jesus, irmãos, ele ia se aproximando, os passos, de você ouvir os passos, eu ouvia aquele espaço, e de repente, aí eu conseguia enxergar Jesus do lado de fora, e na visão eu via as paredes lá da minha sala e a porta de entrada, e eu falava bem assim, não acredito, Jesus, você vai fazer o que eu estou pensando. Irmãos, aquele ser de branco, reluzente, ele chegou, e quando estava ali diante da parede da minha sala e da porta de entrada, aquele ser que ultrapassou o portão da rua para entrar no quintal, aquele ser de branco, irmãos, invadiu a sala da minha casa. E quando ele invadiu a sala da minha casa, irmãos, eu vi o ser
reluzente, passando pela porta e pela parede, sem abrir porta nenhuma. E quando ele entrou na sala, irmãos, eu já estava de joelho, aí eu caí no chão prostrado. Eu comecei a chorar. Eu só fui conseguir renovar as minhas forças para levantar diante da glória de Deus depois de uns 20 minutos. E eu sentindo aquela presença, eu fiquei literalmente, como a gente canta, maravilhado, extasiado diante da presença do Senhor. Em outras palavras, Tiago, à medida que você ora pelos seus irmãos, para que eu visite a casa deles, é da mesma forma que eu também vou visitar você. Então, irmãos, quando você ora por alguém, quando você está intercedendo por alguém, pela causa de alguém, o mesmo Deus que vai lá e resolve aquela situação, que vai lá e visita aquela casa, aquela pessoa, aquela área, é o mesmo Deus que vai lá e visita você também. Irmãos, eu fico imaginando o que aconteceu aqui quando Pedro falou, sabe o que? Tu és o Cristo, o Filho do Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já fiquei maravilhado, comecei a gaguejar aqui, né? Irmãos, era isso que eu estava, e quando foi comigo eu não consegui nem falar, irmãos. Eu comecei a chorar e me derramar diante do Senhor. Então, eu peço que cada um tenha uma experiência pessoal com o Senhor, para que você tenha a total clareza de Jesus, irmãos, visitando você, de Jesus tocando você. Lá em João 1:1 diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Colossenses 2:9 diz assim: pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita toda a plenitude da divindade. Uau! Pode passar. Lá em 1 Timóteo 3,16 diz assim: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Eu vou ler novamente esse texto agora para todo mundo poder acompanhar junto. O testemunho dos apóstolos, né? Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Olha só que coisa linda, irmãos. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Meu Deus! E tem o próprio Pai como testemunha também. Se teve os apóstolos como testemunha, o Pai também foi testemunha. Eu vou citar aqui apenas 2 exemplos. Um exemplo nós até falamos no domingo passado, né? Da mesma forma que José era amado pelo pai, a qual o pai deu uma túnica específica para José, né? E nós comparamos o amor do pai de José por ele e comparamos o amor do pai por Jesus, né? E lá em Mateus 3,17 diz o quê? No batismo de Jesus: e uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Em Mateus 17, o versículo 5, quando fala da transfiguração, onde Jesus aparece ali transfigurado, reluzente, e aparece ali Moisés e Elias, a Bíblia diz o seguinte: e estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, de quem me agrado, a ele vocês vão ouvir. Ou seja, o próprio Pai como testemunha. E a respeito de nós conhecermos mais o Senhor Jesus, a Bíblia diz, irmãos, pode passar o próximo slide, que os espíritos maus confessam a divindade de Jesus. Até os espíritos malignos que atormentavam pessoas, para que elas ficassem atormentadas, enfermas, quando Jesus passava, os espíritos malignos reconheciam o poder de Jesus e quem era Jesus. A Bíblia vai falar sobre quando Jesus cura os 2 homens endemoniados, né, em Mateus 8:29, que é o que está ali, diz assim: de repente gritaram: o que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Irmãos, aqui era o inimigo falando mesmo. O que temos contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Lembra quando a gente falou sobre a autoridade do crente, alguns domingos atrás? Irmãos, se nós temos Jesus no nosso coração, irmãos, você... não é o diabo que vai atormentar você não, irmãos. Você, pela sua identidade de filho de Deus, você que vai atormentar Satanás, porque você tem uma identidade. Você é filho de Deus. E o que os diabos estão falando bem aqui? O que os demônios estão falando? O Senhor já veio nos atormentar antes do tempo. Ou seja, a nossa paz, é como se o diabo estivesse falando bem assim, a nossa paz é atormentar os outros. Mas quando Jesus chega, Jesus tira a paz do diabo. Quem está entendendo isso? Porque o trabalho do diabo é fazer o que, irmãos? É atormentar,
tirar os sonhos, os planos, roubar, matar e destruir. Mas quando Jesus chega, todo decreto de morte, todo decreto de aflição é banido. Então aqui está dizendo o quê? Os espíritos maus confessam a divindade de Jesus. Lá em Marcos 3, o versículo 11 diz assim: os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus, tu és o Filho de Deus. Irmãos, não tem aquele problema que talvez você passou ou está passando? Do teu lado todos os dias está quem? Jesus, o Filho de Deus. E diante dos problemas, diante das situações, sabe o que vai acontecer? O inimigo sabe a quem a gente pertence. O inimigo sabe que você é filho de Deus, que o Senhor está com você todos os dias. Então, irmãos, sabe o que vai acontecer? No nome de Jesus, você vai passar por essa etapa, você já é vitorioso, você vai sair por cima, você é vitorioso no nome de Jesus. E aqui disse o quê? Os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamavam: tu és o Filho de Deus. Irmãos, não há nenhum nome acima do nosso nome de Jesus. O nome de Jesus é maior do que todos os outros, é mais poderoso. Então não há inferno, não tem nenhuma cilada, nenhum laço do passarinheiro que vai te parar, que vai te estabilizar, porque o Senhor está com você. E o Senhor também colocou autoridade no nome dele na tua vida. Você quer outro exemplo? Aqui, os sinais especiais da sua pré-existência. Ou seja, aqui a Bíblia vai citar o quê? Que Jesus já é antes de todas as coisas. Lá em João 8,58, respondeu Jesus: em verdade vos digo, que antes de Abraão nascer, o que o Senhor disse aí? Eu sou. Pastor, mas Jesus não aparece lá no Novo Testamento. Irmão, você está por fora. Você sabia que no Velho Testamento tem momentos, literal, onde o próprio Cristo aparece em algumas passagens para pessoas específicas? Se você se aprofundar, você vai ver, né? Em momentos específicos ali, tanto passagens apontando para Cristo, como a gente falou, né? Eu falei que tem a história de José, tem a história de Moisés, a história de Abraão, o tabernáculo, tudo isso são pontos que estão conectados com Cristo. E também, irmãos, no próprio Velho Testamento tem momentos onde, de uma forma literal, o próprio Cristo também está ali em cena. Qualquer momento eu posso trazer uma palavra como essa, e a Bíblia ela traz momentos como esse, né? Então, sinais de sua pré-existência. Jesus está dizendo o quê? Olha só, antes de Abraão nascer, eu sou. Em João 17,5, e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha passado, que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então está falando do quê? Exatamente, é um sinal. A Bíblia está dizendo o quê? Desse sinal que Cristo, que Jesus já existia. Jesus está dizendo o quê? Glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Apocalipse 22:13. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aleluia, aleluia. Irmãos, lá em João 17:24 diz assim: Pai, quero que onde eu estiver, estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amastes antes da criação do mundo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua autoridade, a autoridade de Cristo. Lá em Marcos 1, o versículo 21 ao 22, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. As pessoas que o escutavam ficavam muito admiradas com a sua maneira de ensinar. É que Jesus ensinava com a autoridade dele mesmo e não como os mestres da lei. Ou seja, aqui está falando da graça e dessa autoridade que Jesus tinha quando abria a boca para ensinar. E isso era visível naqueles que estavam no ambiente. Pode passar. Continuação aí, Marcos 1, o versículo 23 ao 26. Diz assim: então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau, e o homem gritou:
O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou, irmãos. O diabo sabe, irmãos. O diabo sabe que ele já é um derrotado, irmãos. E ele está dizendo o quê? O que você quer? Você veio para nos destruir? Eu sei muito bem quem você é. Ou seja, é o santo que Deus enviou. Então Jesus fez o quê? Ordenou ao espírito mau: cale a boca e saia deste homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e, dando um grito, saiu dele. Irmão, Jesus ordenou, está ordenado. Jesus falou, está falado. Jesus decretou, está decretado. Sabe o que você tem que fazer nesses dias? Aquilo que Jesus decretou e falou a seu respeito, é hora de você colocar em ação. Hoje me veio uma ilustração à tarde, enquanto eu estava orando, e eu via uma rede de pesca que foi lançada. E na minha oração eu comecei a orar e falei bem assim: Senhor, eu estou mais uma vez declarando a tua palavra, declarando tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para a minha casa, para a Missão Aliança, para a minha família, em todas as áreas. Então cada palavra que o Senhor liberou há um mês atrás, há 2, há 4, há 7, há 10 meses atrás, eu vi, irmãos, como se fosse essa rede de pesca, e eu via que eu começava a colocar a mão naquela rede e começava a andar e puxar. E quando eu começava a andar e puxar a rede, é como se fosse assim: tudo aquilo que eu liberei de palavra já está dentro da rede, é só você puxar. É só você puxar, que aquilo que está escondido, ou seja, debaixo da água, aquilo que está escondido já está guardado na rede. E à medida que você puxa, cada palavra, cada promessa de 1 mês, 2, 3, 5, 10, quando você começa a andar e puxar, elas vão vir em direção a você, até chegar nas suas mãos. Então, irmãos, hoje você pega essa rede que o Senhor já colocou na tua mão aí, e lá na rede, vou te falar, os peixes que estão lá, já são as palavras que Ele liberou para você mês passado, mês retrasado, no começo do ano, e começa agora a puxar essa rede, irmãos, porque não vai vir o peixe já está ali na rede, e começa a puxar, e quanto mais você puxa, mais vai se aproximando, e quando sai do mar e vem para a superfície, é onde você coloca as mãos naquilo ali. Então, irmãos, chegou o seu momento. Sabe o que Jesus está dizendo? Meu filho, puxa a rede. Minha filha, puxa a rede. Casal, puxa essa rede aí, porque vocês vão ter surpresa boa daí para frente, no nome de Jesus. Vamos continuar. Marcos 1, 27 diz assim: quando Jesus literalmente libertou aquele homem, né? Jesus ordenou para o espírito mau: cale a boca, saia desse homem. A Bíblia diz que o espírito mau, ele sacudiu aquele homem com violência. Aí, irmão, não foi tipo assim, saiu. Ali a Bíblia diz o quê? Que o espírito mau sacudiu o homem com violência. Sacudiu. O homem estava bem atormentado. E dando um grito, saiu dele. Então, quando isso aconteceu, o homem lá com violência, sendo sacudido ali para a libertação, e depois gritou. A Bíblia continua dizendo o quê? Todos ficaram espantados quando viram isso, e diziam uns para os outros: o que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda, e até os espíritos maus, eles obedecem. Uau! Irmãos, é esse Jesus que está na tua casa. É esse Jesus que está com você todo dia. O que aparecer na tua frente, irmão, Jesus já está dando uma ordem, falando bem assim: ó, a minha palavra já foi liberada, esse mal já está repreendido, já está banido da tua vida, já está banido da tua casa, dos projetos, das finanças, da tua vida espiritual. Então, eu já declarei vitória. Então você começa agora a confessar com a tua boca também, porque, irmãos, quando Deus dá uma ordem, a alegria do Senhor é quando você se alinha com aquilo que Ele está dizendo, irmãos. E a Bíblia vai falar exatamente sobre essa autoridade. Vamos passar mais um aí? Lá em Mateus 28, o versículo 16 ao 20, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram as suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Aqui ele está falando o quê? Sobre a minha vida tem poder, tem autoridade, Deus me deu. Então, portanto,
vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, ou vão e façam discípulos, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tem ordenado a vocês. E lembrem-se disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Irmãos, o tema de hoje é: vamos conhecer Jesus. Vamos conhecer. Aqui nós entendemos hoje de uma forma breve a respeito da sua divindade, a respeito daquilo que Jesus como homem sentiu, que eu e você também sentimos, né? A tristeza, o crescimento natural do corpo dele. Jesus sentiu fome, sono, o corpo físico dele chegou para os discípulos: aqui ó, está aqui minha mão, toca em mim aqui. A Bíblia fala que Jesus sentiu cansaço, depois de uma viagem longa ele sentiu cansaço. Então tudo isso, irmãos, o que você passa, o que você sente, Jesus também já sentiu. Jesus sabe exatamente o que é uma tristeza. Jesus sabe exatamente o sentimento que você já teve algum dia, que te trouxe talvez tristeza, que foi um gatilho que trouxe alguma situação ruim. Jesus, ele conhece cada um de nós como ninguém. Ele sabe exatamente o que a gente passa, ele sabe exatamente as maiores dores que você já teve. Mas Jesus, nós entendemos o que, irmãos? Tudo aquilo que talvez o inimigo tenta colocar como um empecilho, como uma trave nos seus olhos, ou como uma venda nos olhos. Irmãos, Jesus é aquele que quando entra em cena, ou Satanás bate em retirada, ou bate em retirada. Porque não tem para ninguém, irmãos, quando Jesus, o nosso Senhor e Salvador, ele entra em cena, é o mesmo Jesus que mudou a sua vida, que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história, é o mesmo Jesus que nos trouxe até aqui essa noite, e ele é conosco todos os dias da nossa vida. Então, se tinha algum impedimento, se havia alguma coisa tentando travar os seus olhos espirituais, irmãos, nesse momento a palavra do Senhor, a palavra da fé, ela está entrando agora em ação com aquilo que possa ser um empecilho, ou qualquer laço que Satanás tentou lançar sobre a tua vida. E a palavra do Senhor é o quê? Um novo dia é nascido, um novo dia é chegado, a luz está brilhando, 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 que cada um de nós possamos enxergar com clareza tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E esse Jesus, irmãos, ele também, ele tem o seu domínio é eterno. E eu convido você a ficar de pé. O domínio do nosso Jesus é eterno. Lá em Isaías 9, o versículo 6 diz assim: porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do aumento do seu governo, a paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Irmãos, esse domínio é universal. A Bíblia diz lá em Zacarias, capítulo 9, versículo 10, destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Irmãos, o domínio do Senhor também é sobre a natureza. Mateus 8, 27, aqueles homens se admiraram dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? E o Senhor, irmãos, ele tem domínio, Jesus tem domínio sobre a igreja. Efésios 1, 22, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Irmãos, a Bíblia diz também que Jesus, o seu domínio é sobre os poderes celestiais. 1 de Pedro 3, 22, o que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potestades. E é esse Jesus, irmãos, que domina sobre tudo, é esse Jesus que governa a minha e a tua vida. Esse é o Senhor da igreja, e é esse o Jesus que nós estamos hoje conhecendo um pouco mais, e é esse Jesus que nós vamos adorar com toda a força, porque esse Jesus, ele salva, ele cura,
Ele liberta, Ele muda histórias, Ele vai transformar muito mais pessoas. O Senhor vai fazer o que os nossos olhos ainda não viram. Ele está prestes a agir em áreas da tua vida que nem você está esperando. E é esse o Jesus que nós adoramos, que nós exaltamos essa noite. É esse o Jesus onde nós, como igreja, vamos adorá-lo de todo o coração.